Bom, eu não pedi, mas eu estou começando a gravar, né? Hoje a gente tem um seminário de ciência de dados, estatística, blá, 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 dado pelo meu amigo, um dos cientistas mais profícuos aqui do Brasil nessa área de estatística, econometria, séries temporais, finanças, Marcelo, que está atualmente na ESP, aqui em São Paulo, mas já foi professor da FGV, Queen Mary na Inglaterra, e tem um legado aí bastante grande, não preciso falar muito disso. Vai falar um pouco para a gente do que ele tem trabalhado aí, estou interessadíssimo no que são essas coisas. E além disso, é um bom apresentador e fala 7 ou 8 línguas fluentemente. Obrigado, Ed, pelas mentiras usuais que você conta para apresentar os... Eu só falo 6 línguas, não falo 7, 8. Errei por uma. Vamos... não. Eu falo 5 línguas e aí eu faço linguagem de programação, que eu programo muito bem em RA. Para quem não conhece, é o programa em Research Assistant. Vamos lá, então. Programa em R. Hoje o seminário, essa conversa vai ser baseada nesse paper, que é resultado aí da dissertação de mestrado do Daniel Batista, que também está aí na plateia. Provavelmente qualquer pergunta mais sobre os dados é o Daniel que vai responder, porque passei aqui a manhã inteira, coitado, com ele, pedindo esclarecimentos. E o Daniel está terminando agora o mestrado e está indo fazer o doutorado no Swiss Finance Institute. Então, vamos lá. O que é esse paper? Esse paper é sobre uma ideia, acho que talvez bastante antiga, né? Acho que não... Se olhar aí embaixo tem um JP Morgan 2008, vocês podem adivinhar quem foi que escreveu esse report do JP Morgan, mas o problema é um problema bem simples, né? Quando a gente está pensando em finanças, não precisa saber muito de finanças não, tá? Você quer maximizar basicamente a compensação que você vai receber para cada unidade de risco, né, que você vai estar exposto. Eu acho que essa é uma coisa bastante simples de entender o problema, né? E aqui, o jeito que a gente quer medir a unidade de risco, não vou dizer que independe, né, mas pode ser medido de diversas formas, né? Acho que o método mais tradicional, quando você pensa lá em Markowitz, né, nos anos 50, deu aí implicou nessa variabilidade, né, ser medida através do desvio padrão, né, da volatilidade. Então, você tem o prêmio de risco aqui no numerador, no denominador você vai ter a volatilidade. Você está entendendo qual o prêmio, quanto é que eu estou recebendo, né, por tomar risco para cada unidade de risco que eu estou tomando, né, sendo o risco medido pela volatilidade. E esse é um índice de Sharpe que todo mundo conhece, todo mundo meio que trabalha em finanças. Mas, obviamente, há outras formas de você medir esse risco, né? Uma delas é você pensar em downside risk, né? Olhar o risco só da ação cair, né? Então, você está assumindo aqui que a pessoa está com uma posição longa, né? E aí, em vez de olhar toda a variância, você vai olhar a semivariância, né? Então, a semivariância olhando só a parte negativa. A ideia é meio óbvia, se você tem um risco do retorno ser muito alto, esse é um risco bom, né? O risco que você quer evitar é o risco do retorno cair, né? Então, essa é a ideia. Você pensa que num portfólio é a tua carteira, né? É o retorno da tua carteira, e aqui você pensa na semivariância da tua carteira. E aí, essa é a razão de Sortino, o índice de Sortino, que a gente chama aqui no Brasil. E o que a gente quer fazer é meio que maximizar esse carinha aí, né? Então, essa é a ideia do que a gente quer fazer em alocação de capital, e é basicamente nisso que se insere esse artigo. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu tentei preparar uma apresentação bem voltada para a ciência dos dados, né? E eu, particularmente, acho que ciência dos dados hoje no Brasil, e obviamente o Ed faz uma diferença, né? Tentando contrabalançar isso, é que as pessoas fazem muito pouco a modelagem, olham muito pouco para os dados, querem mais apertar botão do que qualquer outra coisa, e é uma coisa que me incomoda muito, né? Então, eu resolvi desenhar essa apresentação mais para uma coisa de cientista dos dados. Cientista dos dados, que eu tenho um problema e eu quero resolver esse problema. Então, esse é meu problema aqui. Eu quero maximizar a compensação por unidade de risco. Aí, o que um bom cientista dos dados vai fazer é olhar os dados, né? E quando ele olhar os dados, ele vai ver que no numerador tem muito pouca persistência. Onde tem mais persistência é no denominador, tá? É no risco, na variância ou aí na semivariância.
tá? Ela é muito mais persistente do que o prêmio de risco ali em cima. E se, obviamente, se esses dois caras não têm uma correlação Pode muito me grande entre... de astronomia, como é que vai ser? Talvez seja o caso de botar alguém no mudo aí, Ed. Então, no numerador, a gente tem um cara que é pouco persistente, no denominador tem um cara que é bastante persistente. Faz muito mais sentido eu ficar prevendo quem está embaixo, né, e tentar manipular pelo denominador esse índice. Tá? Então, essa é a grande ideia aqui. Tá? É óbvio que o prêmio de risco depende também do risco que você está tomando, ele carrega um pouco disso. Tem uma série de papers do Ian Martin, né, em particular para ação individual, com o Wagner no JF em 2019, acho que o primeiro é QG 2017, né, que mostra, inclusive, que você pode calcular um limite inferior para esse retorno esperado utilizando, né, o VIX, né, no caso de índice, no caso já de ação individual um pouquinho diferente, mas depende da volatilidade, de certa forma. Mas mesmo assim, quando a gente olha os dados, aqui tem pouca persistência, aqui tem muita persistência. Então, o que a literatura fez? Bem, vamos tentar fazer uma gestão dessa exposição ao risco, né? E se a gente fizer uma boa gestão dessa exposição ao risco, né, a gente pode conseguir aumentar o nosso Sharpe, tá? Então, eu ia começar com Pedro Barroso e Pedro Santa Clara no GFI 2014, mas aí durante essa semana, conversando com o Rui mandou uma notinha do JP Morgan, escrita por ele e pelo Di Pietro, se eu não me engano, em 2008, já falando exatamente sobre isso, né? E a gente conversou essa semana, e ele estava falando que alguns clientes, inclusive, na época, pediam não apenas para fazer essa gestão de exposição ao risco, né, pela volatilidade, mas também olhando para a semi-volatilidade. De qualquer forma, na literatura mais acadêmica, né, tem esse paper do Pedro Barroso e Santa Clara, que tem um nome fantástico, que é Moments Has Its Moments, né, e basicamente o que eles olham é para o fator de momento. Por que eles olham para o fator de momento? Porque o fator de momento ele tem esse crash risk, né, implícito, que é muito grande, né, muito substancial. Né? Em algumas literaturas se diz que quando você sobe de escada rolante, mas cai de elevador. Né? Em particular, numa retomada da recessão, você tem um problema aí com esse portfólio de momento e pode dar um chabuzinho ali. E aí, o que o Barroso e Santa Clara fazem, né, muito espertamente? Acho que o Bonomo vai até lembrar, acho que foi o paper que o Pedro Santa Clara apresentou na Lubrafin, lá em 2013, eu acho, se eu não me engano, 2012, lá em Portugal. E o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, eu vou seguir a volatilidade desse meu portfólio de momento, né, desse meu fator de momento, e no momento que tiver muita volatilidade, muita incerteza, eu reduzo minha exposição e aumento minha exposição quando tiver pouca certeza. E mostram que funciona maravilhosamente. E esse fator de momento modificado com essa gestão de volatilidade, ele passa a performar muito melhor. Aí o Alan Moreira, né, e o Tyler Muir, no JF 2017, resolveram expandir esse resultado. E vão trabalhar com 9 fatores, né? E com esses 9 fatores, eles mostram que também vale o mesmo resultado. Não é uma coisa particular para o momento. Tá? Parecia que era uma literatura razoavelmente consolidada, até que o Scott Sederberg e coautores, né, o Doherty, Wang e Yan, no GFI 2020, saiu ano passado, mostram que não está tão bem consolidado assim. Tá? Primeiro, que o Alan Moreira e o Muir estavam trabalhando apenas com 9 fatores, mas a gente tem milhares de fatores por aí. Então, eles vão trabalhar com um grupo bem maior de fatores e mostram que não é tão generalizado, né, esse aumento de Sharpe, esse aumento de melhoria de desempenho, né, devido à gestão de volatilidade, do que o Alan e o Tyler deixam a impressão no paper deles. E fazem uma série de críticas, né? Que o jeito que eles fazem não é real time, ele considera informação que só vai ser revelada no futuro, que tem problemas do jeito que o fator de leverage que eles vão utilizar, não tem limite, e aí você pode ter carteiras completamente realísticas, né? E que o jeito que o Alan e o Tyler fizeram para avaliar se estava melhorando ou não, né, o desempenho da carteira, né, do portfólio, fazendo a gestão de volatilidade,
não era o jeito mais correto. Já vou falar sobre isso, tá? Mais recentemente, também foi aceito um outro paper do Pedro Barroso com o Michael Detzel no GFI, mostrando, olhando mais para limites de arbitragem, né, do paper do Moreira e Muir, olhando para esses 9 fatores que eles utilizam e olha, aqui tem limites para arbitragem em algumas, em outras não tem, umas são bem líquidas, outras não, quais são os momentos que a gente vai estar olhando para isso. Não vou falar muito sobre esse paper, vou me concentrar mais nas críticas do Sederberg, Doherty e Wanganian. Marcelo, posso Então vamos fazer lá. uma pergunta Claro. da página anterior? É uma pergunta boba, talvez genérica. Se você se deu ao trabalho de olhar a variância, agora que eu aprendi, né, essa semivariância, que é a variância dos negativos, né? Se você se deu o trabalho disso, é porque você acredita, né, imagino, que é assimétrico, né? Senão não tinha esse problema. Além disso, então, existe a possibilidade, existe uma área onde o pessoal trabalha com esse sigma menos quebrado ainda mais, porque você pode falar, bom, então se é negativo, mas se for negativo até um certo threshold, depois de um outro threshold, que são tipo uma semi-variância, e aí se faz isso, qual é a implicação genérica? Será que eu tenho, então, que mover totalmente para modelar quantis essa distribuição, ao invés de pegar só o positivo e negativo? Tá, existem várias formas de você olhar isso, né? Você tem de responder essa pergunta. Uma delas é olhar outras medidas de alternativas, né, de risco. Aí você pode pegar quantis, expectiles, xmile, expect miles e todas essas coisas aí recentes que têm saído, tá? E a outra forma é te dar uma referência. Tem um paper agora do Boleslev com Marcelo Medeiros, se eu não me engano, é Drew Patton e o Roger Quadvlik, que está aparecendo aí no Journal of Econometrics, né, acabou de ser aceito, onde eles mostram, acho que o paper se chama From Zero to Hero, né, e eles vão checar se esse zero é o melhor lugar de fazer o corte ou não. E eles até encontram evidências que dá para melhorar um pouquinho se você não usa no zero o corte, mas a diferença é mínima. Realmente não me parece que vale muito a pena. Beleza. Tá bom? Então vamos lá. Então, obviamente, como tudo na vida, né, o difícil são os detalhes, né? Quando a gente vai para o detalhe, é aí que as coisas complicam. Então, como é que essa gestão de volatilidade vai funcionar? Primeiro, ela só vai funcionar bem se a volatilidade ela não está correlacionada negativamente com os retornos futuros. Tá? A gente sabe que essa ligação, essa conexão entre volatilidade e retorno é uma coisa complicada, porque você tem leverage effect, que você espera que tenha uma correlação contemporânea negativa, ou que não seja contemporânea, que a volatilidade, o retorno passado, né, tem um efeito assimétrico aí da volatilidade. Por outro lado, você tem volatility feedbacks, você tem aversão ao risco, né, você quer que a compensação pelo risco, né? Então, se a volatilidade é maior, o retorno esperado tem que ser maior. Então, você tem toda uma pletora aí de relações que você tem que pensar quando você pensa em volatilidade e retorno, né? E, obviamente, as pessoas, quando vão aplicar, não vão aplicar isso de forma indiscriminada. Então, no paper do JP Morgan, por exemplo, né, do Rui, eles olham índices de ações, né? Eles têm os índices próprios, se eu não me engano, e tem um índice de ação. Acho que o Rui pode me confirmar aí se eu estou falando besteira ou não. No Barroso Santa Clara, eles olham só para o momento, né? No Moreira e Buir, eles vão para 9 fatores, e nesses 9 fatores eles sabem que essas coisas estão valendo, né? Quando o Sederberg vem e vai trabalhar com 110, não sei, fatores e anomalias, eu não tenho certeza se ele realmente checou se isso vale ou não, né? Então, me parece um jeito um pouco indiscriminado. Vamos aplicar isso de forma indiscriminada. É como em ciência dos dados, a gente não pode aplicar nada de forma indiscriminada. A gente tem que olhar os dados, entender os dados, saber se o método que a gente está aplicando faz sentido ou não faz sentido para aqueles Uma dados. questão da frase, assim, você botou does not negatively correlate. O problema é se for positively correlate, né? Que é, aumentou a vol agora e o retorno... Eu acho que eu botei errado. Eu queria botar positive e botei negative. Você tem Tem evidência até que para várias coisas que aumentou a vol, na verdade, muitas dessas estratégias, não todas, diminui, né? de formas negativas. Isso, eu queria eu fiquei na dúvida se botava does not negatively ou does positive, não, does not positive ou does negatively, aí acabou saindo errado
Obrigado, Rui. Isso mesmo. Porque você está mexendo no denominador, se você está caindo ali, você não quer que caia em cima também. Então, tem que ser positivo. Exatamente. Então, vamos lá. Então, o Sederberg, vamos lá, trabalha com esse bando no caso aí, no 101, né? No 103, os 9 fatores do Moreira e Muir, mais 94 fatores de anomalia, né? Carteira de anomalia. E, sinceramente, eu não sei se é o jeito certo de fazer. Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado toda vez que a gente vai aplicar alguma coisa e não fazer de uma forma indiscriminada. Mas, de qualquer forma, eles mostram que esse quadro que o Alan e o Tyler pintaram não é assim tão rosa, né? Eu acho que tem vários pontos que a gente tem que checar, né? Enquanto que o Barroso e o Dentzer, como eu falei, olham mais para o limite de arbitragem. Então, quais são os problemas? Primeiro, não usa informação em real time. Tá? Eu vou ser bastante preciso sobre os 2 pontos que eu quero enfatizar sobre isso. 2 é que é infactível, é uma coisa totalmente infactível se você não impor algum tipo de restrição. Porque eu vou ter um fator ali que eu vou estar fazendo gestão de volatilidade e, de repente, esse fator pode ser 56. E aí eu tenho que aumentar a alavancagem da minha carteira em 57 vezes. Não faz o menor sentido. Um modo que o Alan e o Tyler usaram para avaliar foi usando os Penning Tests, né? Então, basicamente, o que eles fazem é rodar uma regressão do fator com gestão de volatilidade no fator antigo, né? E aí o que acontece? Eles ficam olhando o intercepto. Se o intercepto é significativo, isso quer dizer que você pode expandir a tua fronteira, né, de média variância, né? No caso, quando você está trabalhando com volatilidade. Bem, até aí correto, tá? O único problema é que isso não te dá uma comparação direta de Sharpe Ratio, né? Eles falam, isso aqui quer dizer que você pode aumentar a Sharpe Ratio. Não é bem assim. Você realmente pode aumentar a Sharpe Ratio quando você tem um intercepto que é significativo numa regressão de Spanning Test, mas combinando os 2 portfólios, né? E a combinação desses 2 portfólios, a combinação ótima, né, o peso ótimo, depende de informação exposto, depende exatamente de quem é a estimativa desse teu intercepto, tá? Então, tem vários probleminhas aí. O que a gente vai fazer, basicamente, é tentar resolver esses problemas ou controlar, aliviar esses problemas de alguma forma, né? E trabalhando também com semivariâncias, tá? Então, por que trabalhar com semivariâncias? Acho que investidores estão muito mais preocupados com downside risk do que upside risk, obviamente. Semivariâncias, elas se comportam de forma muito diferente. Então, 2 papers aí recentes, o From Zero to Hero, já falei, né, do Boleslav, Medeiros, Patton e Quadrig, mas tem um paper, talvez o paper seminal aí dessa área, do Boleslav, Lee, Patton e Quadrig, que é um paper basicamente de Realized Semivariance, né? Todo esse approach que a gente tem hoje de combinando séries, dados com uma frequência mais alta para poder estimar algum tipo de covariação, uma frequência mais baixa, eles expandem isso tudo para semicovariâncias nesse paper da econométrica, tá? É um paper muito bonito e tem muita coisa interessante lá, tá bom? E eu acho que também a outra coisa que a gente pode fazer é uma oportunidade de a gente se beneficiar desse upside risk, tá? Não só a gente controlar pelo downside risk, mas se beneficiar pelo upside risk. Se o upside risk é muito alto, a gente devia estar, né, loading naquele portfólio. Acho que essa é a ideia, tá? E, obviamente, eu vou fazer tudo isso controlando aí tudo vai ser real-time information, então a gente não vai ter nada aqui que você tenha forward-looking bias, a gente vai ter restrição na alavancagem, isso vai melhorar muito os resultados, então eles vão parecer muito mais sensatos, né? A gente também vai trabalhar com esses portfólios de anomalia, não tantos quanto o Sederberg e coautores, porque a gente não conseguiu esses dados todos, mas a gente vai trabalhar aí com pelo menos mais 55, tá? E depois a gente também não vai trabalhar só com Spanning Test, a gente vai fazer essas comparações diretas, assim como o Sederberg, só que utilizando um teste que eu acho mais apropriado, tá? E o que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que trabalhar com semivariância melhora significativamente, né, em relação a você fazer a gestão com volatilidade, tá? Pelo menos nessa minha amostra aqui na verdade não é nem 9, são 10 fatores e 55 anomalias de mercado.
Então, vamos lá. Então, dar uns detalhezinhos de como é que funciona aqui uma carteira com gestão de variância, de volatilidade ou variância, né? Eles chamam de volatilidade, mas, na verdade, eles usam a variância. Então, aqui é o portfólio que eu tenho, é o fator, ou o que seja, eu vou chamar de FT, em homenagem aos fatores, tá? E aqui do lado de cá, do lado esquerdo, é ele com gestão de volatilidade, por isso que tem esse sigmazinho aqui embaixo. O que eu faço? Bem, basicamente eu vou multiplicar ele para esse fator de alavancagem, que vai ser um C pré-selecionado, não tem que estimar, não tem que fazer nada, eu que seleciono, C de sigma, né, que depende da volatilidade, divididos por essa volatilidade aí, a minha medida de volatilidade passada. Repare que tem que ser mensurável, né, para eu poder aplicar e ser, obviamente, real time, né, poder investir nesse negócio, tá? Então, aqui, dependendo do paper, você pode trabalhar de formas diferentes, né? Tem gente que, para qualquer estratégia, usa o VIX, né? Eu não vou colocar o VIX aqui e funciona. Porque aí o VIX é forward-looking, ele meio que dá uma visão boa aí do fator comum entre as volatilidades, é um jeito de fazer, tá? O que o Alan e o Tyler fizeram, e é o que a gente vai fazer também, a gente vai seguir aqui a volatilidade da própria estratégia, tá? Mas poderia ser feito de outra forma. E esse C sigma aqui? Bem, primeiro, em geral, ele depende, do jeito que o Alan e o Tyler fizeram, depende de informação exposed. Por quê? Porque eles querem setar esse C sigma de tal sorte que a variância incondicional do F sigma seja igual àquela da variância incondicional do F. Tá? Então, obviamente, se você faz isso, depende da informação exposed. Tá? De qualquer forma, isso não afeta em nada o Sharpe Ratio. Esse C sigma não vai afetar o Sharpe Ratio, então ele não faz a menor diferença. Então, ele é um minor point, tá? Eu, em particular, acho muito mais interessante escolher esse C sigma de modo a garantir que, incondicionalmente, a minha carteira vai ter 10%, 15%, fixar quanto é que o que eu quero exatamente de volatilidade no ano. Dá para fazer os dois, não faz muita diferença. Primeira coisa a pensar aqui é que isso aqui não é muito prático, né? Imagina se esse leverage, se você calcula esse carinha aqui, ele dá um número gigante. Se ele dá um número gigante, é difícil você pegar e conseguir montar realmente essa carteira, tá? E você vai ter um turnover muito alto entre um período e outro, os custos de transações vão ficar gigantescos. Reparem que aqui a gente não vai falar de custo de transação em nenhum momento, assim como nos outros papers dessa literatura, tá? Mas é óbvio que a gente tem custo de transação na cabeça, né? Então, a gente não pode ter um leverage aqui que seja muito alto, tá? E como eu disse, o que eles fazem lá no paperzinho deles, né? O Tyler e o Alan, é trabalhar com essas regressões de spanning aqui. E aí calcula esse A-chapéu. Se esse A-chapéu é significativo, eles dizem, ó, eu consigo melhorar a minha fronteira eficiente. Ergo, eu vou ter um Sharpe melhor. Bem, o ergo aqui não funciona. Realmente, você melhora a fronteira eficiente, mas isso não necessariamente implica num acréscimo, né, na razão de Sharpe. Isso implica apenas que existe uma carteira, vou chamar aqui de Wzinho F sigma mais ou menos WF, que vai ter um Sharpe maior do que F. O problema é que esse Wzinho, né, esse peso ótimo, ele vai depender desse A-chapéu, vai depender do sigma que está aqui, vai depender da correlação, depende de um monte de coisa. Tá? Então, obviamente, depende de informação exposed. Então, em certo sentido, a análise que o Alan e o Tyler fizeram para mostrar que esse Sharpe realmente funcionava, tipo, a gestão de volatilidade dava um melhor Sharpe, trazia ganho de desempenho, não é uma análise apropriada. O que você tem que fazer é realmente utilizar uma comparação direta. E é isso que o Scott vai fazer com os coautores deles. Eles vão trabalhar com esse teste do Jobson e Corky, que o Edbert vai ter arrepios quando eu apresentar ele, né? E é isso que eles utilizam, né? Então, eles vão na direção correta, tá? Eles vão, tem que olhar para essas diferenças de Sharpe. Como é que a gente vai fazer com a gestão de semivariância, tá? Então, basicamente, deixa eu colocar aqui, como disse o Boleslav e coautores From Zero to Hero, não faz muita diferença usar zero aqui ou usar uma média ou um outro ponto de corte, tá?
Então, a gente vai trabalhar com zero, que é o jeito mais simples, que vai dar o sortino, vai dar a fronteira de média, semivariância que a gente está acostumado para quem trabalha com sortino, né? Então, estou olhando aqui a semivariância para baixo e a semivariância para cima, tá? Então, eu gosto desse cara de baixo e não gosto do cara aqui de cima. Então, eu tenho duas ideias aqui, eu tenho uma terceira que não está, a gente tem que pensar um pouquinho ainda, então espero que vocês possam me ajudar. A primeira ideia é controlar pelo downside risk, é a ideia mais óbvia. Então, eu quero reduzir esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o cara que eu não gosto. É como se exatamente a fronteira eficiente, né, de média semivariância, do sortino, que é basicamente olhar para esse risco de downside e tentar minimizar ele. Então, é isso aqui que eu vou fazer, ó. Em vez de botar sigma chapéu ao quadrado, eu vou ter sigma chapéu ao quadrado com esse menuzinho embaixo. Tá? Bem simplesinho. A segunda ideia, que é uma ideia do Daniel, é de, bem, eu posso não apenas controlar pelo downside risk, mas também posso tentar me beneficiar desse upside risk. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou ter, no numerador, eu vou ter o upside risk. Tá? Eu vou ter a semivariância positiva aqui em cima. Então, se eu tenho um upside risk muito alto, o que eu faço? Eu começo a loadar mais naquele ativo. Se eu tiver uma semivariância muito negativa, aí eu tendo a reduzir. Então, eu faço os dois ao mesmo tempo. O problema que eu vejo, né, depois de um tempo pensando sobre o assunto, é que você tem um problema de simetria. Quando tudo é assimétrico, aí beleza, isso aqui faz sentido. Mas se o retorno naquele instante do tempo está simétrico, aí você não faz nada. E você não está fazendo nenhuma gestão de volatilidade que a gente sabe que funciona em alguns momentos. Então, a próxima ideia que a gente tem, né, o próximo passo, é fazer alguma coisa desse tipo aqui. Ó. A gente controla pelo downside risk, a gente se beneficia do upside risk, mas a gente vai incluir algum outro termozinho aqui, uma função G, que seja decrescente aqui na volatilidade, para a gente poder também controlar pelo risco quando você tem simetria. Tá? Controlar pela volatilidade total quando você tem simetria. Tá bom? Mas eu não tenho nada para apresentar sobre isso ainda. Quando chegar na conclusão, acho que a gente pode abrir um bate-papo e tentar ver se a gente tem ideias interessantes para como fazer isso. Vamos lá. Problemas, como eu falei, são os mesmos problemas que vão aparecer lá nas críticas do Sederberg. Eu vou fazer tudo com real-time information. Então, todos os resultados eu vou mostrar com real-time information e sem real-time information. Eu vou impor restrições de alavancagem, também vou mostrar com e sem. Né? E a única diferença aqui em relação ao Sederberg é que, em vez de usar o Jobson e esqueci o nome do outro, Corky, eu vou utilizar o teste do Ledoux e Wolf no Journal of Empirical Finance, que é um teste baseado em Bootstrap, porque ele estende um pouquinho, é um pouquinho mais geral do que o teste do Jobson. Então, vamos lá, parte empírica, que talvez seja o mais interessante. Os dados vêm de julho de 63, são diários, tá? Até dezembro de 2019, então começa lá em 1º dia de julho de 63, vai até o último dia de dezembro de 2019. A gente tem os mesmos fatores do Moreira e Muir, tá? Mais um fator de expected growth, tá? Então, quais são os fatores do Moreira e Muir? São os 5 fatores de forma frente, né, que a gente está acostumado, HML, SMB e o portfólio de mercado, né, que são os 3 fatores. Aí tem o robust minus weak e o conservative minus aggressive, né, que são os que eles estão utilizando agora. Tem 5 fatores. E aí tem os tradicionais, momentum, betting against beta e alguns fatores de Q-factor, né, um de investimentos, outro de ROI, de ROI, não sei lá como é que fala isso em português. ROI, que a gente fala em português? Return over equity. E tem esse de expected growth, que também talvez entre aí no Q-factor. E aí, além disso, a gente vai lá na página do Serri Kozak e busca os 55 portfólios de anomalias, né, que ele tem lá no site dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma medida realizada. Tá? Então, para cada dia, a gente observa isso no dia, né, são dados diários. Então, dentro do mês, a gente computa quem é essas semivariâncias. Tá bom? Então, aqui geralmente, quando a gente faz essas abordagens realizadas, né, Realized Measures, elas estão olhando no intraday, né, tem muita observação, você está realmente se aproximando aí de uma assintótica onde você está indo para o tempo contínuo. Aqui a gente está com dado diário, tá? Então,
não está tão bem assim, mas funciona direitinho e é mais ou menos o que os outros fazem, exatamente o que os outros fazem nos papers de gestão de volatilidade. E aí eu vou apresentar todos os tipos de avaliação. O Spanning Regressions, que o Alan e o Tyler utilizam, o Jobson e Corky, eu não vou nem mostrar aqui, mas a gente faz também, ele é sempre muito, os resultados são sempre mais róseos que aquele do Ledoux e Wolf, né? Tudo fica mais significativo. Por quê? Porque ele usa uma hipótese, uma premissa que os excessos de retorno são IID e são gaussianos. Tá? Enquanto que o Ledoux e Wolf, ele vai basicamente utilizar uma abordagem de bootstrap, em que você consegue capturar dependências nas séries e heavy tails também. Tá? Então, ele é bem mais apropriado para dados financeiros do que o paper do Jobson e Corky, apesar do paper do Jobson e Corky ser um paper de finanças, né? Tá bom? E aí a gente vai comparar tanto o Sharpe quanto o Sortino, dado que a gente está olhando para a semivariância, acho que faz sentido olhar para a semivariância. Eu estava muito chateado de vir aqui no seminário de ciência dos dados, não tem nenhum gráfico de dado para mostrar, né? Então, eu corri hoje de manhã para fazer esses gráficos aqui, quer dizer, para o Daniel fazer e eu colocar aqui os gráficos. Ninguém vai ver nada, tá? Mas o objetivo é mais para dizer, ó, a gente olhou os gráficos, a gente entende, e basicamente o que tem nesses gráficos, né? Se olhar esses 65 fatores e anomalias, né? São retornos. E você vê que tem cara de retorno. Qualquer um desses gráficos aqui tem a mesma cara de retorno. Estão ali muito próximos de zero, com a média. De vez em quando você tem uns spikes indo para cima, indo para baixo, com muita agrupamento de volatilidade. E você dizer que isso aqui é ID é meio complicado, né? Não parece ser muito ID. Certamente você tem uma componente de volatilidade mudando ao longo do tempo. E toda vez que a volatilidade muda ao longo do tempo, você também vai ter cauda pesada, de modo que não pode ser gaussiano, né? Então, esses aqui não tem todos aqui, porque não cabia, ia ficar mais um slide só com uma linha de fatores, então eu resolvi parar por ali. Tá? Também não vou apresentar estatísticas descritivas de todos os 65, né? A tabela seria uma coisa impossível de ver. Então, aqui eu estou colocando só dos fatores, tá? Sem olhar para as anomalias do COSAC. Tá? Então, aqui nesses fatores, você vê que, bem, tem muito para mostrar aqui, a simetria é um componente importante, né, que, de certa forma, justifica um pouco uma abordagem de semivariâncias. Curtose é bastante alta para vários desses caras aqui. Eu acho que isso aqui é excesso de curtose, se eu não me engano. E de modo que cauda pesada é uma coisa que é importante, que a gente tem que dar uma olhada. Tá bom? Então, vamos lá. O que é o paper do Jobson e Corky? É uma hipótese nula bem tranquila. Você vai lá e diz que não tem diferença entre o Sharpe Ratio ou o Sortino Ratio, qualquer que seja aqui a tua medida de desempenho. Né? Eu usei SR porque serve tanto para Sharpe quanto para Sortino Ratio. Eu pego duas estratégias I e J, elas dão o mesmo Sharpe Ratio. Essa é a minha hipótese nula. Tá? Nos papers do Jobson e Corky, no paper do Memel, que é uma nota basicamente corrigindo a derivação da teoria assintótica do Jobson e Corky no Financial Letters, no paper do Sederberg, todos esses papers, eles sempre fazem testes two-sided. Então, eles fazem zero contra não zero. Eu, particularmente, não acho que seja o jeito certo de fazer aqui, ainda estou tentando convencer o Daniel a isso. Né? Eu acho que isso aqui é um one-sided. A gente quer mostrar que gestão de volatilidade ou gestão de riscos de semivolatilidade está melhorando. É isso que eu quero testar, se ele está melhorando. Eu não quero testar se está piorando. Né? Então, para mim, a alternativa seria, aqui devia ser não igual, mas devia ser a nula, devia ser maior e a alternativa menor. Né? Mas a gente pode discutir, ir de um para o outro é relativamente fácil, não tem muita diferença. Aí o que o Memel faz? O Memel vai lá e deriva essa normalidade assintótica, aqui está a diferença do Sharpe Ratio, por exemplo, tá? Sobre a hipótese nula e que os excessos de retorno são I e D gaussianos. Tá? E aí eles colocam esse Uzinho aqui, que são as médias, são as variâncias, né? O chapéu são as estimativas, e ele mostra que, basicamente, esse cara é assintoticamente normal, com essa variânciazinha dada por esse cara.
Aí o que o Ledoux e o Wolff fazem, né, o Olivier e o Michael, eles basicamente fazem um bootstrap paramétrico, né, para se livrar dessa hipótese de gaussianidade, de ID. É um bootstrap, um algoritmo que vai capturar a dependência serial, ele é apropriado para isso, propício para isso. Vai capturar, bem, obviamente, uma vez capturando a dependência serial, eles também mostram que também funcionam com caudas pesadas e se livram dessa hipótese. Mas o jeito que o bootstrap ele é feito, ele precisa dessa variância aqui. Tá? Isso aqui vai desempenhar um papel importante daqui a um slide. Tá? Ele precisa desse aqui para poder fazer o método delta e achar qual é a distribuição assintótica, que também vai ser normal, né, gaussiana, para essa diferença entre o Sharp. Tá? Então, vamos lá. Por que é importante isso? Porque na hora de fazer o sortino, que a gente queria fazer, eu tenho que calcular essa matriz de covariância também. Tá? Então, hoje o que a gente fez até agora foi o mais simples possível. Então, a gente repetiu exatamente o que o Memel fez. A gente foi lá, fez a hipótese de ID gaussiano, que não faz muito sentido. Se a gente está interessado em semivariância, é porque o negócio não é gaussiano, né? Não é simétrico, não faz muito sentido, mas a gente fez assim, porque era mais fácil e dava para sair rapidinho para a dissertação de mestrado do Daniel. Hoje eu já estou pensando em outras formas de fazer isso. Quando a gente chegar lá no final, eu comento sobre isso. Né? E aí eu calculo exatamente qual é a variância desses caras. Repare que agora eu não tenho mais U, tenho o V, eu tenho as médias e tenho as semivariâncias aqui. Tá bom? E aí eu calculo para o sortino, exatamente como é que eu faço essa diferença de sortino, exatamente do mesmo jeito do Ledoux e Wolff, né? A única diferença que muda é que, como eu estou trabalhando com sortino, a matriz de covariância agora é um pouquinho diferente, porque ela depende das estimativas das semivariâncias e não das estimativas da variância. Tá bom? Posso fazer uma pergunta? Claro. Não estou vendo T em lugar nenhum aí, então eu imagino que você esteja fazendo isso para um conjunto de dados até um certo ponto e fazendo um teste de hipótese até aquele ponto. Se você quiser estender, dá para estender, mas em princípio é isso, né? Isso, perfeito. Beleza. E a gente vai fazer, para fazer real time, tudo vai ser feito também com rolling window, expanding windows quando necessário, tá? Então vamos lá. Mostrar os resultados então, tá? Então aqui nos resultados, esse aqui é sem fazer controlar pelo leverage, tá? Então não estou controlando pelo leverage aqui, pode ser qualquer coisa, tá? Não estou controlando por real time, tá? Estou fazendo exatamente como o Alan Moreira e o Tyler Muir fizeram, tá? E aí o que você vê, aqui é os spanning regressions, né? Você vê os alfas, tem uns ganhos aqui gigantescos, 75,20% no ano, tá? Está tudo analisado. Imagina se o Rui, que é o Rui, não consegue ganhar 75,20% de alfa no final do ano, né? No fundo dele. De repente até consegue, né? 61. Então, são números que não fazem muito sentido, né? Por quê? Porque você está lá deixando esse leverage aí solto, não tem disciplina nenhuma, provavelmente o custo de transação mataria todo esse cara. Quando a gente olha para o... Alfa analisado, você está botando aí? Isso aqui é tudo analisado, E aí, quando a gente olha aqui para o Sharp, você vê que não se traduz, né? Essa coisa de você ter no spanning test realmente não se traduz no caso do Sharp, tá? Então, aqui, ó, desculpa, eu esqueci de falar das colunas, né? F sigma é basicamente está olhando para a volatilidade, gestão de volatilidade. Aqui a gente faz a gestão de downside risk, aqui a gente faz a gestão de downside risk e upside risk, tá? Então, você vê aqui que quando você passa, né, dos spanning regressions para o Sharp, não tem essa tradução imediata de todos esses alfas positivos virarem realmente ganhos significativos de Sharp, né? E no caso aqui, quando você passa para o Sharp, o downside risk funciona até pior do que o volatility management, mas o nosso preferido, que olha tanto para o upside risk quanto para o downside risk, funciona um pouco melhor. Oi? Eu estou achando meio estranho os números, porque você sabe, você faz você estima, você sair o alfa da regressão, você sabe que existe um portfólio dos dois ativos que vai ter um Sharp mais alto. Pode ser uma combinação intermediária, o peso você não sabe, como você me falou, depende na verdade, tem no information ratio, né? Tem que pegar a constante e dividir pela vol do resíduo, né?
Isso é que vai te Isso, dar o ganho de Sharpe. No peso exato. ótimo, né? Isso. Mas fica estranho que, na verdade, se você só estivesse fazendo aquilo, você estaria perdendo menos de 48, né? Com o Não, eu não alfa estou tão fazendo grande, isso. Eu não estou fazendo isso. Esse aqui não está é o, utilizando. Isso aí você está pegando o corner, né? Você tá estou pegando o azinho do Spanning Regression, tá? Então, mesmo quando ele é negativo, como no caso desse menos 2,06 aqui, significativo, você consegue aumentar teu alfa, tá? Porque o peso vai ser negativo no teu portfólio, na tua carteira nova, né? Mas você continua aumentando teu alfa, tá? Então, isso aqui não é o alfa, desculpa. Isso aqui é o azinho do Spanning Regression, tá bom? Para calcular o alfa, acho que a gente até calculou para o caso desse caso da volatilidade, a gente até calculou. Para o caso das semivariâncias, a gente não calculou, porque o peso ótimo lá que o Sederberg dá para a gente, ele só funciona quando as volatilidades são iguais, e no nosso caso isso não vai acontecer. Tá? Mas não, isso aqui não é o alfa da estratégia ótima combinando as duas. Tá? Isso aqui é só o Spanning Regression, é o que Mas é o o Allen e o alfa Tyler. da estratégia versus o benchmark. Isso, exatamente. Isso, né? Exatamente. Mas essa medida que te dá, isso aqui é uma medida positiva, existe um portfólio dos dois que gera um Sharp maior. Então a gente Se sabe ela é disso. significativa, pode ser negativa também. Se for negativa Mas e se negativo, você faz o significativa também. contrário também. Tudo bem. Exato. Mas vamos lá. Assumindo que é positivo, o peso é positivo. É engraçado você ter um Sharp, você tem um alfa de 75% ao ano, que é um número enorme, monstruoso. E tem o portfólio de corner, que é que você só está investindo na estratégia nova, tem um Sharp negativo. Tá? Não, mas não. Eu fiquei De pensando, corner, você diz. teve aquele negócio que foi uma estratégia que talvez na maior parte da amostra tenha um retorno ultra positivo, e em 2008 deu uma porrada para baixo. Eu não sei se é uma... Se quiser, a gente bate um papo sobre isso depois, tá? Mas assim, tem o perfil dessa estratégia é bem skill, talvez, né? Eu não olhei para o número lá, mas ela São foi bem, muito são bem concentrada, skilled. muito ruim. Isso. E aí você tem que ver também que a gente está pegando no mês, a gente está pegando dados diários. Então, tem mês que só subiu, por exemplo, a variância pode ser 0. E isso joga o negócio lá para cima. Tem muito disso também. Tá? As cores... Então, vamos lá. Eu vou falar sobre as cores agora. Então, quanto ao azul está escurão, é que no two-sided ele é significativo no 5%. Quando ele é azul mais claro, ele no one-sided também é significativo, ou 5%. Tá? Então, basicamente, se você quiser, no two-sided ele é significativo a 10%. E o vermelho, quando é negativo, eu boto só vermelho, não botei, porque no one-sided não faz sentido você pensar em negativo. Né? Então, só tem vermelho quando é two-sided no negativo. Tá? E aí, quando a gente sai do Sharp para o Sortino, que é o que falta, você vê que os dois começam a funcionar melhor. Aí, controlando downside, ele passa a funcionar melhor do que o Volatility Management, como você esperaria. Tá? Na verdade, esse ponto 49, eu acho que ele é azulzinho também. Mas vamos lá. Aí eu incluo não deixo a alavancagem ser muito grande. Eu boto aqui que tem que ser menor do que 2. Tá? O que acontece? Aí acaba aqueles alfas gigantescos. Né? Aí fica uma coisa mais aceitável. Repara que aqui, de novo, não tem custo de transação ainda, mas já está uma coisa mais aceitável. Se eu não me engano, uma hora é por volta de 6,5. Se eu agora olho para os ganhos, agora os ganhos são mais significativos. Repara aqui, quando eu saio daqui para cá, aumenta o número de coresinhas aqui nessa parte aqui da tabela. Ó. Aumentou, muito mais azul escuro, alguns azuis claros, né? Especialmente na estratégia que controla tanto o downside risk quanto o upside risk. Aí agora eu incluo o real time. Quando eu incluo real time, não altera muito a informação, na verdade. Né? Então, basicamente, a gente tem mais ou menos uma coisa muito parecida. Né? Os números são parecidos, tudo funciona aqui direitinho. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, forward looking?
A gente vai calculando essas coisas sempre usando... na verdade, eu acho que a gente usa rolling window mesmo de 6 meses, se eu não me engano, e não é expanding window. A gente vai calcular aquele C sigma também dessa forma, a gente também utiliza que nem nos outros papers, a gente iguala as duas variâncias incondicionais e a variância incondicional calculada nos últimos 6 meses de dados. Tá? E a gente vê que os resultados continuam funcionando direitinho. Então, aparentemente, a semivariância, né, se paga, você olhar para gastar um tempo extra para calcular a semivariância. Então, aqui eu estava olhando, obviamente, só os 10 fatores. Deixa eu olhar agora os 55 portfólios de anomalia, o que acontece, tá? Então, aqui eu estou trabalhando, eu estou contando, aqui é uma tabela de contagem, quantos desses 65 portfólios eu tenho uma melhoria significativa, né? Seja porque eu vou ter um Azinho positivo, né, no meu Spanning Regression, então aqui eu não estou contando os negativos, seja porque meu Sharp Ratio aumenta ou meu Sortino Ratio aumenta. Tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, non-constrained, sem fazer restrição na alavancagem, né? 10, 12, 12, né? Para o Sharp cai muito, 3, 9, 10, mas você repara que cai muito mais quando a gente está olhando para a gestão de volatilidade do que para a gestão de semivariância, a mesma coisa no Sortino. Na verdade, para o Sharp e o Sortino, a gente tem exatamente os mesmos números, né? Então, não vou comentar muito mais sobre isso. Quando a gente aumenta aqui a restrição e inclui a restrição de alavancagem, aí melhora bastante, tá? Então, de 10 para 11, beleza, aqui cai um pouquinho no downside risk, mas aumenta muito quando a gente faz o controle tanto do upside risk quanto do downside risk, vai para 18. Tá? E aqui 3 fica em 3, cai de novo aqui para 4, se mantém no 10, aqui no caso tanto do Sharp quanto do Sortino. Quando a gente inclui informação de real time, até melhora, tá? Então, aqui a gente mantém-se aqui por volta de 10, né? Aqui por volta de 10 também, de 18 passa para 20, de 10 passa para 16 aqui embaixo, tá? Então, E aí a gente pode pensar um pouquinho, eu não tenho muito tempo, então deixa eu fazer algumas explorações aqui de dados, né, de exploratória, para tentar entender um pouquinho esses resultados, até porque eu não conheço todas essas anomalias com cuidado, né, com cura, para saber quais que são realmente que são indicadas para você fazer esse tipo de análise, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou os retornos desses caras, tá? E plotou o componente principal deles, né? Os 2 primeiros componentes principais. E aí a gente foi colorir de azulzinho aquelas que foram significativas, tá bom? Então, você vê que aqui, ó, no caso do Volatility Management, você tem um resultado bem interessante. Deixa eu pegar aqui o meu Annotate. Que você tem os momentums aqui, que são aqueles que o Barroso diz, ó, momento sempre funciona, né? Você tem esse price aqui, que eu não tenho a menor ideia que seja, e esses caras aqui, ó. Então, é basicamente isso que aparece quando a gente olha Volatility Management, né? Se a gente troca, em vez de fazer Volatility Management, a gente passa para controlar só o Downside Risk, aí muda um pouquinho a história, ó. Você repara que o que eu marquei aí de verde já não aparece mais em azul, né? Então, a gente recomeça aqui a nossa pintura, né? E voltando aqui para o meu draw, eu reparo que agora eu estou indo nesse eixo aqui mais do que qualquer outra coisa, né? Eu estou seguindo essa reta aí de menos 45. Aqui, mas o que você está chamando os verdinhos, aí, os que estão mudando de cor aqui? Os azulzinhos são aqueles que são significativos no Sharp. Teve uma melhora no Sharp, tá? Então, agora a gente mudou o eixo. Tá? Eu também não sei o que significa isso, tá? Porque eu não estudei ainda direito, mas a gente está começando a fazer análise exploratória para tentar entender se esses caras que estão sendo afetados de forma positiva têm alguma coisa em comum. E a primeira coisa que a gente nota é que quando a gente faz isso para volatilidade, a gente pega um grupo diferente, né, de portfólios de ativos do que aquele que a gente pega quando a gente olha para downside risk. Quando a gente passa para o próximo, né, que agora controla os dois, tanto o upside quanto o downside risk, aí você vê que você mantém ainda o mesmo eixo, né, do downside risk, ou seja, você está ali capturando mais ou menos a mesma coisa, né,
né, que você estava antes, só que você passa a ter mais gente aqui, ou seja, você está mais all over the place, né? Então, você está não só pegando essa reta, mas você está pegando alguma coisa também já mais nessa reta também, né? E esse desenho ficou lindo. Vou aproveitar aqui a beleza do desenho e fazer uma pergunta. Você, Faz, na faz. tabela anterior, os 10 que aparecem na terceira linha de cada subgrupo são os mesmos? Não, nessa não, na seguinte. Aí, Aqui? sei lá, tem 12, 18, 20. Embaixo tem 10, 10, 16, 10, 10, 16. São os Ó, mesmos? essa tá. Porque isso é Tá. uma pergunta do tipo, são as Não, mesmas? não são. Não são. Entre volatilidade e semivariância, não são, tá? Entre Sharpe e Sortino, eu confesso que eu não chequei, porque eu comecei a fazer essa tabela às 11 da manhã. Então, não tive tempo. A tabela antes era two-sided, eu passei para one-sided, mas faz bastante diferença, né? E o jeito de ver isso é justamente por aqui. Aqui eu estou dizendo que eu acho que estão mudando, né? Aqui, ó, momentum 12, aqui o momento é feito com 6 meses, aqui com 12 meses. O MOM é o momento normal, feito do ano passado. Conservative minus aggressive. E eu acho que isso aqui é um daqueles de net issuance, alguma coisa, se eu não me engano. Quando a gente olha para downside risk, aí já muda. Ó. Repara que os momentums não aparecem. O que está aparecendo agora é age size, SMB, AGML, o betting against beta. Acho que isso aqui é um exchange swap. E aqui ele só aumenta, né? Quando você faz o upside risk, ele só aumenta o número, né? Basicamente. Ele tem os mesmos, mais alguns. Tá Ou bom? talvez o terceiro e quarto fatores, numa análise mais estendida, tenham contribuições também, né? Porque aqui está somado 30 e quase 30 e pouquinhos por cento. Não sei, em muitos lugares isso já é assim, fenomenal, mas. Isso. Cara, e aí eu chego no meu último slide, que é sobre como fechar, até porque eu tenho 4 minutos. Né, o que a gente fez até agora, né? A gente mostrou que controlar o risco de downside, Só aparentemente, ele uma funciona. observação: você tem 34 minutos. Você não precisa usar 34 minutos. Eu preparei para 1 hora. Não, Vamos tudo lá, bem, então. isso é bom que eu possa almoçar mais cedo, mas o Boa. slot nosso, em geral, é de 1h30. Tá bom. Então, vamos lá. Eu tenho controlar o risco o semivariância negativa, né? Se paga mais ainda controlar também se você se ajustar também pela semivariância positiva, tá? Restringir a alavancagem, né? Conforme o Sandenberg e coautores dizem, é super importante, tá? Especialmente naquelas análises lá de spanning regressions. A informação real, quando a gente, né, joga essa real-time information, garante, né, que você só está utilizando informação em tempo real, ela, na verdade, melhora. Provavelmente isso acontece por causa de algum tipo de efeito local, né, que você está quase que condicionando naquela informação, naquela janela, e por isso você está trazendo uma informação mais local do que uma coisa global, e você está fugindo um pouquinho do incondicional para uma coisa mais condicional, e talvez seja por isso que funciona. Só uma coisa, Então, comentar aí, o negócio de fala. restringir a alavancagem, tá? Tem um pequeno problema, até a notinha do JP Morgan lá tem as duas versões também, tem a versão que é vol targeting e vol capping, né? Que você está limitando ao e você tem um problema quando você faz vol capping, e se você tem uma tendência ao portfólio ter um Sharpe positivo, quando você faz o capping, a comparação de Sharpe já não fica fair, tá? Porque você não está, se tiver algum upside, você está limitando, na verdade, né? Você está dizendo assim, eu não posso alavancar. E assim, você dizer, né? Porque não pode alavancar, cara, todas as estratégias aqui já são alavancadas por construção. Então, você tem limite de alavancagem, tudo é alavancado aqui, tá? Desde o começo. Exato. Aí eu estou dizendo o seguinte, ó, nossa alavancagem não pode, aquele fator de alavancagem não pode ser maior que 2. Só isso que eu estou dizendo. Bem. Então eu faço um cap ali e fica 2. Então o negócio deu 45. É bem largo. Aí eu falo, não vai ser 45, eu só vou dobrar a minha exposição. Tudo bem. É o máximo que eu faço. Tá bom? Então o que eu tenho que fazer agora? Acho que a gente tem que fazer análise exploratória, mais análise exploratória, coisas que a gente devia ter feito antes, talvez, que obviamente quando você está fazendo dissertação de mestrado, você quer mais terminar, né? Você tem um prazo
pequeno, que é diferente de quando você está fazendo um paper ou quando você está trabalhando num projeto de ciência dos dados, sei lá, na indústria. Eu tenho que entender como trabalhar com essa coisa da simetria, né? Aquela minha terceira medida aí de que olhe não só para a semivariância como para a variância, mas também olhe para a volatilidade como um todo, para justamente capturar, fazer alguma coisa quando você tem momentos mais simétricos. Tá? Eu já comecei a passar as coisas para one-sided test, eu acho mais interessante, mas estou aberto a ouvir as opiniões. Quem quiser concordar com o Daniel tem todo o direito. E a outra coisa que eu quero fazer é revisar a teoria assintótica aí da parte do Sortino, né? Então, do jeito que eu estava pensando, o jeito que a gente faz é uma teoria assintótica baseada no paper do Boleslav. Então, tu trabalha com tempo contínuo e ele lá está seguindo acho que no paper, inclusive, ele tem até jumps, né? E aí a gente consegue sair do mundo gaussiano de uma forma bem simples, incluindo jumps no processo de tempo contínuo, e a gente consegue expurgar esse componente de jumps utilizando medidas um pouquinho diferentes, né? Medidas realizadas um pouquinho diferentes de semivariância. E aí eu acho que eu consigo escrever toda essa teoria assintótica de uma forma um pouquinho mais coerente, né? Porque se você assumir gaussianidade, não faz sentido você pensar em semi-volatilidade, né? Então, dado que a gente está interessado em semivariância, eu gostaria de começar com alguma coisa que não necessariamente começasse de forma gaussiana. Óbvio que existem outras formas de justificar isso. Eu posso dizer, não, mas eu quero que no incondicional seja gaussiano, né? Mas não precisa ser no condicional. Mas aí é complicado. Se você tem variância mudando ao longo do tempo, geralmente você não vai ter nunca essa gaussianidade no estacionário, né? A distribuição estacionária nunca vai ser gaussiana se você tiver. Quer dizer, acho que deve para ser, né? Você tem que ter uma distribuição com cauda super leve para quando você ter a volatilidade fazer a combinação, você chegar numa coisa próximo de um gaussiano. Mas sempre vai ser uma mistura e nunca vai ser exatamente uma coisa gaussiana. Então é isso que eu tinha aí. Gastei 1 minuto a mais do que eu pretendia. E eu acho que agora a gente pode começar a abrir aí para o bate-papo, né? E ver o que a gente pode melhorar. Vai começar a ter um background aqui de criança correndo, mas eu deixei ele mudo uma parte do tempo. Muito legal, obrigado por você ter gastado seu tempo aí, alocado essa 1 hora, o Rui também, o Bonomo e os outros que estão por aí. Eu sei que tem várias outras atividades competindo por esses horários e... Eu tinha que terminar para o Ota poder ir para o outro seminário com a visão completa. Depois, se ele quiser perguntar, ele te manda um e-mail direto ou quando vocês se encontrarem no próximo evento aí. Claro, tem várias questões, eu achei bastante interessante. A minha veia bayesiana e de análise de dados e modelagem sempre olha para esses testes de hipótese como uma tentativa de olhar para uma probabilidade de uma região no espaço de parâmetro a posteriori, principalmente porque você está mais interessado na probabilidade de uma O igual, então fica mais natural para mim ainda pensar, pega a conjunta desses parâmetros todos, tem uma combinação deles, que é uma razão de um menos uma razão do outro, que é um novo parâmetro, que também tem uma posteriori, está sujeito a ter uma posteriori, uma distribuição inteira, e aí você calcula a probabilidade acima de zero disso, como sendo uma quantidade. Então, eu acho que tem um espaço para uma tese de mestrado profissional, eu diria, que é fazer tudo isso do ponto de vista bayesiano e ver quais são as comparações, e, enfim, se nesse curso que eu estou dando agora, estou dando um curso de aprendizagem bayesiana, que é a estatística bayesiana para o pessoal do MPE, se tiver algum aluno mais energizado, e talvez a gente possa interagir com ele para ser tipo um co-orientando nosso. Sabe o que eu acho que seria muito legal nessa toada aí, que é uma coisa que vocês fazem bem bayesiano, é essa parte de incerteza do modelo. E você tentar desconectar um pouquinho volatilidade, não precisa nem ser uma medida com direção nessa volatilidade. Tentar desconectar a variância, né, a volatilidade, da incerteza, de alguma forma. E tentar fazer uma análise que fizesse a gestão dessas duas coisas.
Sim, sim. Aí pularia de um mestrado profissional. Quem vai fazer vai ser ou um mestrado acadêmico ou um doutorando. E, aliás, eu tenho uma coautora na Espanha, e duas, na verdade, que estão terminando um artigo, e esse é um tipo de trabalho que eu gostaria de envolver pessoas como elas, porque se você imagina o seguinte, vou modelar as incertezas desses modelos usando um processo de Dirichlet, que é uma forma bayesiana de abordar o aspecto não paramétrico, e ela já tem o know-how de fazer isso em modelo de séries temporais com volatilidade estocástica. Ela faz modelo de volatilidade estocástica com um processo de Dirichlet. Se acoplar isso nessa estrutura, e, portanto, você vai ter um negócio sequencial que é totalmente não paramétrico na distribuição, que vai ser assimétrica, seja lá o que for, em princípio, o modelo pega, e aí você consegue calcular essa sua tabela lá que tem os... No final das contas, o interesse é o mesmo, pegar a mesma tabela no final e ver quantas vezes ficou acima ou abaixo de zero, mas no modelo que foi incorporado esses aspectos não paramétricos. Né? O Igor e o Bruno, que são meus orientandos, estão assistindo aí. Depois eu vou conversar com eles sobre outros desdobramentos. Alguém tem alguma pergunta? Tem bastante gente aí, mas ninguém... Alguns já saíram, porque só assistem, em geral, em forma muda. Marcelo, se quiser depois bater um papo, aí eu te dou um feedback em uma parte ali que eu tenho... Queria entender um pouquinho o que está acontecendo ali com Betting Against Beta, etc. Então, porque... Tá bom. Tá bom. Bom, vou aproveitar o tempo aqui. Eu pedi para o Marcelo esperar mais um minuto, que eu quero fazer uma propaganda do nosso próximo seminário. Temos esse seminário de ciência de dados no INSPER uma vez por mês, que é pouco, mas é o máximo que a gente consegue lidar nesse momento. E 2 vezes por ano a gente tem um seminário, né, que a gente chama alguém que faz uma coisa cross universidade. Então, segunda-feira agora, que era para ser no mês passado, segunda-feira agora, dia 10, é uma palestra do Robert T. Bichirani, que vai falar sobre viés e outras coisas em machine learning, né, em statistical learning. Eu já mandei o anúncio, vou mandar de novo para os grupos que eu tenho, para os LinkedIn, o Facebook, a lista da BR. Aqui no INSPER a gente já está circulando isso aí. E se ninguém tem mais nenhuma pergunta... Bom, não, mas você apareceu aí, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu apareci aqui só para vocês saberem que eu ainda estou aqui. Não, eu sabia que você estava aí. Obrigado por você aparecer aí. Dá um alô para o Marcelo. Aliás, eu apareci antes, mas apareci muito em cima do seminário. Eu vi. Você tem que dar um assovio, porque aí o Zoom ele bota a cara da pessoa que falou na frente, né? Se você reduz a imagem só para 3 ou 4 pessoas, como está agora, por exemplo. Pois é, tem que botar em... Se você botar em galeria, todo mundo que está... Mas é que o Marcelo tem que liberar aí o share screen, aí eu ponho na galeria que todo mundo aparece. Agora ficou na galeria com todo mundo e o resto aí... Todo mundo é só a gente mesmo. O resto está comendo, Tá almoçando, fazendo outras coisas. Eu estaria se não fosse eu organizando, mais ou menos. Estaria comendo aqui. Então tá, gente. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado, Marcelo. Valeu, meu irmão, pelo convite, cara. Obrigado. Estou na dívida aí. Beijo para todos, hein? Beijão. Um abraço. Um abraço. E aí, Bonamax, tudo bem, cara? E aí, tudo bem?